Você já ouviu falar de um santo que usou tênis e Wi-Fi? Ele nasceu em 1991, gostava de videogames, programava sites e, mesmo assim, viveu como um monge disfarçado de estudante. Carlo Acutis não foi apenas um menino bom. Ele foi um sinal vivo de que a Eucaristia ainda pode incendiar corações adormecidos, mesmo em tempos de redes sociais e distrações infinitas. Imagine alguém que aos 15 anos já havia compreendido o que muitos ignoram a vida inteira, que Deus se deixa encontrar no altar e no silêncio de uma tela iluminada pela fé. Neste vídeo você vai conhecer a história real e comovente de Carlo Acutis, o adolescente beatificado pela Igreja que levou milhares de pessoas de volta à comunhão com Cristo. Você vai entender por que seu corpo permanece incorrupto, por que seu site sobre milagres eucarísticos mudou vidas e por que ele é um dos maiores sinais de que Deus ainda fala. Você sente saudade da fé que já teve? Você conhece alguém que se afastou da Eucaristia? Ou será que você mesmo esqueceu o gosto do pão que é vivo? Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se essa história tocar seu coração, curta, comente, inscreva-se e compartilhe. Você pode ser o próximo instrumento que o céu vai usar. Aquela sala era comum. Uma escrivaninha simples, um computador portátil, livros empilhados, uma pequena imagem de Nossa Senhora e o Santíssimo Sacramento estampado na parede. Mas ali, naquela quietude tecnológica, um adolescente de 15 anos estava construindo um sacrário digital. Cada clique que ele dava não era apenas uma linha de código, era uma oração silenciosa, um pedido disfarçado de missão. Que todos saibam que ele está vivo na Eucaristia. Carlo Acutis parecia um jovem como tantos outros. Usava tênis, adorava sorvete, brincava com seu cachorro e se divertia com videogames. Mas havia algo diferente em seu olhar. Um tipo de serenidade que não se aprende, se recebe. Desde muito cedo, ele demonstrava uma sede incomum pelo invisível. Ao entrar em uma igreja, sua postura mudava. Diante do Santíssimo, seu corpo se curvava com a reverência de quem vê o Rei, como se ele soubesse que ali, no centro do altar, estava o coração pulsante do universo. Foi em meio à banalidade dos dias modernos que Carlo começou sua grande obra, um site que reuniria todos os milagres eucarísticos da história da Igreja. Não como um projeto escolar, mas como uma missão pessoal dada por Deus. Sozinho, ele vasculhou documentos antigos, consultou fontes da tradição, organizou cada caso com imagens, datas, testemunhos e locais. Não fazia isso por vaidade, nem por curiosidade. Ele dizia: a Eucaristia é a minha estrada para o céu, e quero que os outros encontrem essa estrada também. Enquanto muitos usavam a internet para se esconder, Carlo a usava para revelar. Enquanto tantos adolescentes buscavam curtidas e seguidores, ele buscava almas. Seu site virou uma peregrinação virtual, uma procissão digital onde cada milagre contado era uma vela acesa na tela de alguém. Quanto mais comungarmos, mais seremos como Jesus, ele dizia. Nesta terra, o verdadeiro programa de vida é estar com Deus. Palavras simples, mas acesas por dentro. O que poucos sabiam é que Carlo também oferecia sacrifícios ocultos. Jejuava em segredo, ajudava os pobres, defendia colegas com deficiência, visitava moradores de rua, mas jamais se vangloriava. Seu clique invisível era o da santidade silenciosa, aquela que não faz barulho, mas move os céus. E enquanto o mundo gritava distraído, ele programava milagres, com os dedos firmes e o coração exposto à luz do sacrário. Desde o berço, Carlo Acutis carregava uma inquietação que não se explicava com palavras. Ainda bebê, apontava para igrejas como quem reconhece um lugar familiar. Aos 4 anos, pediu para entrar em uma capela e ficou ali em silêncio por longos minutos, olhando para o tabernáculo com um respeito que não se ensinava, se nascia. Seus pais, de fé morna, ficaram confusos.
Mas Carlo já pressentia. Ali, atrás daquela porta dourada, morava alguém. Aos 7 anos, implorou para receber a primeira comunhão, antes da idade usual. A autorização foi concedida por causa de sua maturidade espiritual incomum. E naquele dia, Carlo chorou. Mas não por emoção infantil. Ele chorou porque entendeu. Ele sabia que aquele pão era Deus. Não um símbolo, não um ritual, mas a pessoa viva de Jesus, que se deixava tocar, mastigar, habitar. Desde então, não passou um único dia sem ir à missa. E se dizia: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Não era um menino triste ou estranho, pelo contrário. Brincava, ria, jogava bola, era querido pelos amigos. Mas em seu quarto, entre videogames e brinquedos, havia um cantinho sagrado, o terço que rezava diariamente, e uma imagem de Nossa Senhora. Carlo tinha uma devoção mariana intensa. Dizia que Maria era sua única mulher e que ela o guiava como uma estrela em noites escuras. Sempre repetia: quem se aproxima de Maria, se aproxima de Jesus. E ele caminhava com ambos, como quem já tinha escolhido o lado da eternidade. Carlo também tinha uma inteligência viva. Era autodidata em programação, aprendia idiomas com facilidade e tinha sensibilidade artística. Mas não se orgulhava de nada disso. Repetia que os dons eram empréstimos de Deus e que, portanto, deviam ser devolvidos em forma de amor. Por isso, tudo o que fazia, desde o estudo até a criação de sites, era feito em estado de oração. Ele dizia que a santidade não está em fazer coisas extraordinárias, mas em fazer com amor o ordinário. O mundo não entendia muito bem aquele menino. Ele parecia comum, mas havia nele um silêncio que gritava, uma paz que incomodava, uma presença que faltava em outros. E talvez esse seja o maior milagre de sua infância. Ele fez da simplicidade um altar. E enquanto os outros cresciam para o mundo, Carlo crescia para dentro, para o invisível, onde mora o eterno. Ele não queria fama, não buscava aplausos, mas algo dentro de Carlo ardia com urgência. As pessoas precisavam saber que a Eucaristia é real, não como teoria, mas como presença. E foi assim, num impulso de fé e criatividade, que decidiu começar um projeto inusitado: mapear, documentar e divulgar todos os milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja no mundo. Não havia financiamento, não havia equipe, só ele, um computador, fé abundante e uma missão celeste. Carlo pesquisava com rigor, lia documentos do Vaticano, buscava fotos, localizava paróquias esquecidas e fazia o que nenhum adulto pensava em fazer: transformar a fé da Igreja em um catálogo online de sinais visíveis do invisível. Ele mesmo dizia: as pessoas fazem filas para assistir a um show ou entrar em um shopping, mas ignoram que Deus está presente na Eucaristia. Se elas soubessem, as igrejas estariam cheias. E então, colocou-se a caminho para reacender o espanto. O site criado por ele foi intitulado Os Milagres Eucarísticos no Mundo. Não era um site bonito, não tinha efeitos modernos, mas carregava algo que nenhum outro carregava: o perfume do sagrado. Cada milagre ali registrado, do sangue que brotou de uma hóstia em Lanciano ao pão que virou carne em Buenos Aires, era uma pedra luminosa no caminho da fé. E as pessoas começaram a visitar o site, depois a compartilhar, depois a chorar. Testemunhos começaram a surgir de lugares distantes. Jovens que haviam abandonado a fé voltavam à missa. Famílias inteiras se reconciliavam com Deus. Padres relatavam conversões após exibir as exposições do site nas paróquias. E tudo isso sem um centavo gasto em publicidade. Só a luz da verdade, transmitida por um menino em silêncio, escondido atrás de um teclado. Carlo não se vangloriava. Quando perguntavam por que ele fazia aquilo, respondia: estou apenas usando meus dons para servir. E ainda brincava:
A internet não é do diabo, é de Deus, quando usada para o bem. Mas havia algo que nem ele podia prever. Aquele site se tornaria, anos depois, uma das maiores ferramentas de evangelização digital da igreja. Uma procissão online, onde as almas caminhavam, página por página, de volta ao altar. Carlos sempre disse que desejava morrer jovem, mas viver com intensidade. Era como se sua alma já soubesse que não teria muito tempo. E quando a doença chegou, não houve desespero, houve entrega. Com apenas 15 anos, foi diagnosticado com uma forma agressiva de leucemia. A notícia que destruiria muitos corações foi acolhida por ele como uma participação no mistério da cruz. Ofereço todo o meu sofrimento ao Senhor, pelo Papa, pela Igreja e pelas almas, disse, sem reclamar, sem fugir. Os médicos se admiravam com a serenidade do rapaz. Enquanto o corpo definhava, o olhar permanecia em paz. Não pediu cura, não implorou por um milagre, apenas pediu a Eucaristia diária enquanto tivesse forças. E quando já não conseguia ir à igreja, suplicava que Jesus viesse até ele. Jesus, vem me visitar em casa, dizia. O altar agora era seu leito, a cruz, seu corpo enfraquecido. A oferta, sua juventude entregue como incenso. Não foi milagre, foi obediência. Mesmo com dores, Carlos sorria. Dizia que estava feliz porque não desperdiçou um só minuto sem amar a Deus. É um tipo de santidade que o mundo não entende. Uma luz que só se acende quando tudo parece escuro. A sua morte não foi um fim, foi um anúncio. Morreu como viveu, em estado de adoração. Seu último desejo foi ser enterrado em Assis, terra de São Francisco. Queria repousar perto de outro jovem que havia renunciado ao mundo por amor a Cristo. No hospital, deixou marcas que só o céu saberá contar. Enfermeiros se converteram, pacientes voltaram à fé, e mesmo calado pela fraqueza, sua presença era um sermão. Uma voz sem som que ecoava entre tubos, medicamentos e orações murmuradas. Sua mãe testemunhou que ele nunca reclamou e que morreu sorrindo, como quem partia não para um fim, mas para uma festa. O dia foi 12 de outubro de 2006. Data mariana, festa da Mãe Aparecida. Talvez o céu tenha escolhido assim como um selo. Aquele menino da internet agora pertencia ao Eterno, e mesmo partindo tão jovem, deixou um rastro de luz que continua crescendo. Sua dor não foi estéril, foi fértil, foi fecunda, foi oferecida como um grão de trigo, que agora dá frutos por toda a terra. Anos após sua morte, algo aconteceu que deixou até os mais céticos em silêncio. Durante o processo de beatificação, seu corpo foi exumado. E o que encontraram surpreendeu a todos. Carlo Acutis estava incorrupto. O rosto sereno, a pele preservada, o corpo repousando com a mesma paz que tinha em vida. Vestia jeans e tênis, como sempre gostava. Mas agora, sua aparência era de quem dormia. Em Deus. A igreja foi cautelosa. Sempre é. A incorruptibilidade de um corpo não é critério automático de santidade, mas é considerada um possível sinal da graça de Deus, um eco visível da pureza vivida em segredo. Em Carlo, era como se o céu dissesse ao mundo moderno: vejam, este é o fruto da fidelidade à Eucaristia. Um jovem comum, mas com uma aliança extraordinária com o Eterno. O corpo foi levado a Assis, como ele havia pedido. Lá, em uma capela discreta, passou a ser venerado por milhares de peregrinos. Mas não era o corpo o centro, era o testemunho. Pessoas ajoelhavam-se em silêncio, choravam, voltavam à confissão depois de anos, e algo impressionante começou a acontecer. Jovens, antes distantes da fé, começaram a se reconhecer em Carlo. Afinal, ele usava as mesmas roupas, falava a mesma linguagem, vivia no mesmo mundo, mas escolheu o céu. A exposição do corpo, mantido com respeito e amor, não foi um espetáculo.
Foi um convite, como se cada visita dissesse: e se a santidade nunca tiver feito barulho? E se a promessa de Deus estiver vestindo calça jeans? A incorruptibilidade de Carlo tornou-se um sinal visível de que a vida de um jovem consagrado à Eucaristia não morre. Permanece viva em carne e graça. E há um detalhe comovente: seu coração foi separado e guardado em uma relíquia especial. O coração daquele que tanto amou o coração eucarístico de Jesus, como um selo, uma oferenda, um lembrete de que o amor verdadeiro deixa vestígios, não apenas na alma, mas até nos ossos. No silêncio daquele corpo preservado, ressoa uma verdade esquecida. A santidade é possível, hoje, agora, com tênis, computador e oração. Ele partiu em silêncio, mas sua voz não se calou. Pelo contrário, após sua morte, um fenômeno espiritual inesperado começou a se espalhar. Jovens que nunca tinham entrado em uma igreja começaram a assistir aos vídeos sobre Carlo. Famílias distantes da fé voltaram à missa. Catequistas usavam seu site como ferramenta de evangelização. Padres começaram a falar de seus milagres em homilias, e o que era apenas um projeto digital tornou-se uma procissão real, uma peregrinação invisível rumo ao altar. Milhares de pessoas acessaram o site de Carlo. Os milagres eucarísticos, antes esquecidos em documentos antigos, ganharam vida nova. A cada clique, um coração era tocado. A cada testemunho, uma alma se aproximava de Deus. E assim, um adolescente morto fisicamente começou a despertar espiritualmente uma geração inteira. Testemunhos vieram da Índia, da França, do Brasil, dos Estados Unidos. Pessoas que voltaram à confissão depois de décadas, tocadas por um menino que falava mais com o exemplo do que com palavras. A força do site foi tamanha que se transformou em exposição internacional. Os milagres eucarísticos do mundo, organizada com os materiais deixados por Carlo, começou a percorrer paróquias, santuários e escolas católicas. Eram painéis, fotos, relatos, mas também lágrimas. Cada exposição era uma missa invisível, celebrada nos corações. Um chamado a lembrar: Ele está vivo. Ele está entre nós. Ele se dá em cada hóstia. E no meio do público, muitas vezes, havia jovens com os olhos marejados, porque finalmente entendiam, finalmente viam, finalmente sentiam. Em tempos de crise e frieza espiritual, Carlo se tornou uma tocha, um farol, uma presença que diz: a Eucaristia não é símbolo, é pessoa, é alimento, é salvação. Aqueles que haviam se afastado da comunhão voltaram, não por medo, mas por amor, não por obrigação, mas por desejo. Carlos fazia lembrar que o altar é um encontro, não um rito, que o corpo de Cristo não é uma ideia, mas a carne do próprio Deus que se inclina até nós. E talvez o mais bonito de tudo seja o que ninguém vê: os frutos que continuam brotando no silêncio. Jovens que decidem viver em castidade, casais que se reconciliam, crianças que pedem a primeira comunhão com o mesmo ardor de Carlo. Não há estatísticas para a graça, não há número para medir o invisível, mas o que está acontecendo é real, é fogo, é movimento do céu. Carlo se tornou uma procissão virtual de almas em retorno à presença real, um apóstolo eucarístico do século XXI. E sua missão, mesmo depois da morte, continua mais viva do que nunca. Carlo Acutis não foi apenas um bom menino, ele foi um guerreiro oculto, um combatente silencioso numa geração distraída. Enquanto o mundo proclamava autonomia, ele se rendia. Enquanto tantos buscavam prazer imediato, ele buscava o eterno. Sua santidade não foi uma fuga do século XXI, foi uma invasão de luz no coração do tempo presente. Um santo que não abandonou o mundo, mas o redimiu por dentro. Vivemos numa era marcada pela pressa, pelo ruído, pelo cansaço espiritual. Uma geração que vive de notificações, mas se esqueceu da oração.
que sabe tudo sobre os algoritmos, mas se perdeu do altar. Carlo viu isso de perto. Ele cresceu nesse ambiente. Mas ao invés de se perder na superficialidade, ele escolheu travar uma batalha espiritual interior contra o egoísmo, a impureza, a distração, a indiferença. Era um exorcismo cotidiano, feito de escolhas pequenas, mas eternas. Ele sabia que o maior campo de guerra é a alma. Dizia: estamos todos chamados à santidade e é uma escolha que se faz todos os dias. Para ele, resistir às tentações era como escovar os dentes da alma. Ele jejuava, fazia penitências, desligava o computador para ir rezar. E mesmo tendo acesso ao que quisesse, nunca buscou prazer pelo prazer. Vivia como quem já havia enxergado algo maior, algo que o tornava livre. A santidade de Carlo desmonta os estereótipos. Não era um monge no deserto, nem um mártir na arena. Era um estudante comum, que pegava metrô, fazia tarefas de casa, vivia em Milão, mas seu coração era de fogo, e é por isso que o inimigo o temia, porque a santidade autêntica não precisa de fama, precisa de fidelidade. E cada alma fiel, mesmo pequena, é uma derrota para as trevas. Hoje, Carlo é um sinal profético. Ele mostra que não há mais desculpas, que a tecnologia pode ser um instrumento de graça, que a juventude não é obstáculo à santidade, é terreno fértil. Ele nos lembra que a grande batalha espiritual do nosso tempo é pelo coração do homem moderno, e que a vitória começa no sacrário, na confissão, no silêncio do rosário. Carlo Acutis é talvez o santo que mais nos entende, porque ele foi um de nós, porque ele venceu onde muitos caem, e porque ele prova que ser de Deus não é antiquado, é revolucionário. O demônio teme a juventude que se consagra, e no rosto sereno de Carlo, o inferno reconhece: aqui não pude tocar, ele pertenceu à luz, e agora brilha para chamar outros de volta. Ele não tinha superpoderes, não fundou nenhuma ordem, não viveu 100 anos. Mas Carlo Acutis encarnou uma promessa. Deus ainda levanta santos, mesmo nos lugares mais improváveis, nas rotinas mais comuns, nas juventudes aparentemente distraídas. Carlo é o lembrete de que a santidade não é exceção, é vocação. E que Deus continua escolhendo os pequenos para confundir os grandes. A mochila ainda está lá, os cadernos, os games, o jeans desbotado. Mas tudo isso agora brilha de outro modo, porque Carlo mostrou que o sagrado não está fora da vida, mas dentro dela. Ele não precisou deixar o mundo para pertencer ao céu. Ele apenas santificou tudo o que tocava com a presença de Cristo em si. E isso muda tudo. Cada passo na escola, cada clique no computador, cada sorriso simples virou uma oferta. Quando olhamos para a sua história, sentimos o céu se aproximar, como se Deus estivesse dizendo: olhem, ele entendeu. E no fundo, o que Carlo entendeu foi algo que esquecemos, que a Eucaristia é o centro de tudo, que a vida só faz sentido quando gira ao redor do altar, que não há futuro sem adoração. Ele dizia: se nos colocarmos diante do sol, ficamos bronzeados. Se nos colocarmos diante da Eucaristia, nos tornamos santos. E ele se colocou todos os dias. Sua beatificação foi mais que um título, foi um chamado, um apelo à igreja, uma resposta ao nosso tempo. O jovem com o Wi-Fi no quarto e terço na mão se tornou farol para pais, educadores, catequistas, seminaristas e bispos. Um profeta eucarístico com calça jeans. Uma lembrança viva de que a santidade é agora e começa com um sim cotidiano. Talvez hoje, em alguma paróquia esquecida, alguém esteja voltando à fila da comunhão por causa dele. Talvez, neste exato momento, um jovem esteja apagando um conteúdo impuro do celular depois de ler sobre sua vida. Talvez, em algum confessionário, um coração endurecido esteja se abrindo porque Carlo mostrou que vale a pena ser de Deus. Aquela vida curta,
está gerando vidas eternas. Carlo Acutis é a promessa de Deus aos cansados, aos distraídos, aos que achavam que a fé era coisa do passado. Ele é o sinal de que a santidade voltou a caminhar entre nós, de mochila nas costas e hóstia no coração. E se ele conseguiu, por que nós não conseguiríamos? Tudo estava pronto. A igreja havia escolhido a data. A praça seria aberta. Jovens do mundo inteiro se preparavam para ver algo inédito. Um adolescente do século XXI sendo canonizado no coração de Roma. Era mais que uma cerimônia, era um gesto profético, um anúncio ao mundo de que Deus ainda forma santos, até mesmo em nossos dias. Mas então, o céu silenciou. No dia 21 de abril de 2025, o Papa Francisco faleceu. E com sua partida, a canonização de Carlo Acutis foi suspensa. Um silêncio tomou conta do Vaticano. O mundo católico se uniu em oração. E aquilo que seria festa virou vigília. Mas talvez, e Carlos certamente entenderia isso, até o adiamento era parte do mistério. Porque os tempos de Deus não são os nossos. E às vezes, Ele permite a espera para que o coração amadureça ainda mais. A canonização, embora adiada, não foi negada. Apenas foi recolhida por um instante como o véu que cobre o altar antes da consagração. A Igreja, agora sob o pastoreio do novo Papa, recentemente eleito após o luto sagrado, ainda não definiu a nova data da canonização de Carlo Acutis. Mas os frutos não esperaram. Continuam brotando, mesmo sem a cerimônia. A paróquia onde ocorreu o milagre brasileiro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, manteve sua estrutura em oração e esperança, confiando que o céu não adianta nem atrasa aquilo que é eterno. Mas o altar permanece, os testemunhos não cessaram, as conversões continuam, porque Carlo nunca precisou de holofotes. Bastava-lhe um cibório, uma hóstia e um coração aberto. A espera não é um fim. É uma forma de purificação. E talvez, neste intervalo sagrado, o próprio Carlo esteja intercedendo por mais jovens, mais famílias, mais almas que ainda não voltaram à Eucaristia. Neste tempo suspenso entre o já e o ainda não, há um convite à esperança. Carlo viveu apenas 15 anos, mas agora nos ensina a esperar com fé, a crer que mesmo os adiamentos de Deus são respostas. E que a santidade, mesmo antes de ser proclamada, já transforma. A canonização virá no tempo de Deus. E quando vier, será mais do que uma cerimônia. Será a confirmação de uma juventude que ainda pode ser santa. Até lá. Seguimos em procissão interior, guiados por um menino que nunca quis aplausos. Apenas que todos descobrissem o amor escondido no pão. Carlo não viveu muito tempo, mas viveu o suficiente para se tornar uma estrela fixa no céu de uma geração. Sua vida nos recorda que a eternidade não começa depois da morte. Ela começa quando Deus é o centro de tudo. E que até os menores atos, quando feitos com amor, podem ressoar na eternidade como sinos de catedral. Ele não curou multidões, não pregou para milhões, não fez barulho, mas tocou o invisível. E isso basta. Sua vida é uma revelação divina para os tempos modernos. Um chamado a colocar a alma em primeiro lugar, a olhar para o altar com assombro, a dobrar os joelhos não por costume, mas por desejo ardente. Carlo nos lembra que o verdadeiro milagre é crer. E agora, talvez você esteja se perguntando, e eu? E a minha fé? E os dias em que me sinto longe, frio, sem rumo? Talvez você tenha se afastado da Eucaristia. Talvez não compreenda mais esse mistério. Talvez esteja cansado, perdido, desiludido. Mas se um menino de 15 anos conseguiu redescobrir o céu em um pedaço de pão, então talvez o céu esteja mais perto do que você imagina. Talvez hoje seja o dia de voltar. A santidade de Carlo não está distante de nós. Ela mora nas pequenas fidelidades, no sim dado mesmo com medo, no sacrifício escondido, no silêncio oferecido e na adoração feita em segredo.
Todos nascem como originais, ele dizia, mas muitos morrem como cópias. Carlo não copiou ninguém, ele imitou o Cristo vivo e se tornou um espelho de luz. Se esta história tocou o seu coração, comente Fé Inabalável abaixo. Inscreva-se no canal Histórias do Sagrado e caminhe conosco por mais revelações como esta. Compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise ouvir o que o céu está tentando dizer, porque às vezes Deus se revela na simplicidade de um menino e transforma até o Wi-Fi em meio de graça.